E aí, pessoal, meu nome é João, vou falar sobre o papagaio Noel. Essa criatura se assemelha a um papagaio, é claro, só que bem gigante. Essa criatura tem olhos pretos, com pupilas brancas, um bico cinza, como alguns papagaios. Essa criatura tem asas coloridas e é tipo um papagaio, só que é gigante e tem esses olhos assustadores, sinistros. Essa criatura se esconde e não sei aonde. Se esconde em um lugar que ninguém sabe aonde. Ele só aparece pro povo quando uma criança faz malcriação na frente de todo mundo ou até na frente dos pais. Se uma criança fazer malcriação, essa criatura aparece. Essa criatura dá um aviso falando para a criança. Só existe um único papagaio Noel. Dá um aviso falando para a criança que se ela fazer a malcriação outra vez, ele vai a levar. Então, se a criança achar que for só coisa da sua cabeça ou só historinha do papai, o papagaio Noel leva para um lugar onde tem tudo que a criança não gosta, para ela ficar lá. Um lugar onde tem tudo que a criança não gosta, para ficar lá por 1 hora, e depois ele vai levá-la para educar a criança. Se a criança for para casa, voltar e nunca mais fazer malcriação, o papagaio não aparece mais. Mas se a criança fazer malcriação, depois disso o papagaio Noel devora. A primeira vez que foi visto foi em Sidinhaém, quando uma menina começou a fazer malcriação. Uma menina só começou a fazer malcriação. Então o irmão dessa menina tirou uma foto em que aparecia um papagaio gigante. A menina ficou pálida e depois daquele dia ela nunca mais começou a fazer malcriação. Aquela foi a primeira criança que recebeu um sinal do papagaio Noel sem ele falar. Agora vamos contar a origem dessa criatura. Bem, ele era um papagaio normal. Só que então uma menina começou a chatear e aperrear ele. Então a menina gritou muito alto e o papagaio. Então os dois acabaram caindo por motivos. Sabe por quê? Porque a audição da garota ficou desajeitada e ela caiu desmaiada no chão e a cabeça do papagaio explodiu. Então a garota foi levada ao médico e o papagaio também foi levado ao hospital. Sabe por quê? Porque lá tinha um médico índio. E nas suas aldeias, né? A sua espécie de índio, não que índio seja animal, o seu povo considerava papagaio um dos animais santos. Então ele fez uma reza para que animais santos renascessem. E essa reza era tão sagrada que não podia errar nada. Essa reza fazia a cabeça do papagaio crescer de novo e depois dar vida a ele. Só que esse não foi o caso. Ele errou uma e gaguejou 3. Depois que o médico índio fez isso, a cabeça do papagaio cresceu. Ele ficou aliviado, mas o papagaio também começou a crescer, as penas, o bico, tudo. Então ele acabou se tornando isso. Então o índio ficou assustado. E antes de o papagaio sair e quebrar o teto, ele falou: "Eu sou a educação." Assim, Papagaio Noel
busca as crianças para que elas para que ninguém se torne um bicho igual ele. Essa foi a história de Papagaio Noel. Próximos vídeos: Grover Woods, o monstro que parece o Grover, sei lá como é que fala o cara. Kikena-chan, a garota perigosa. Mr. Noise Tentáculos, o senhor tentáculos do barulho. Bruno, o esqueleto gigante.